capítulo de número 12. Atos, no capítulo de número 12, o versículo 1, viu? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Fácil de encontrar, né? Tá. Bendito seja o nome do Senhor. Tá depois de João. Depois de João, já tá na dica aí, né, pastor? É. Tá certo. 12. Atos, capítulo 12. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 12, versículo 1. Vamos ler só até os 5 versículos. Glória a Deus. É fácil de encontrar aí, né? O pastor já deu até a dica aí dos irmãos. Foi de João. Vem o Atos dos Apóstolos. Atos, irmão, significa ato mesmo, né? Que os apóstolos fizeram. Pedro fez isso, fulano fez isso, apóstolo Paulo fez isso. Então foi registrado aí Atos dos Apóstolos. Por isso esse livro, né, ganha esse nome escrito Atos. Talvez na sua Bíblia não esteja escrito Atos dos Apóstolos, mas em algumas está escrito assim, Atos dos Apóstolos, significando isto. Capítulo 12 do livro de Atos, versículo 1 diz assim: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Mandou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos pães asmo, e havendo prendido, o encerrou no cárcere, entregando ao 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, e querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode tomar o seu assento, viu? Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja Deus. Nós queremos falar aqui hoje da igreja primitiva. A igreja primitiva foi uma igreja, ou seja, uma geração que foi movida pela oração. A gente sabe, irmão, que no embate da vida não existe outro meio de vencermos as lutas a não sermos na oração. Talvez seja uma tarefa difícil para muitas pessoas, talvez seja irritante para outros, né? Quando fala oração, às vezes tem culto de oração, as pessoas não participam. Às vezes, quando o pastor faz uma campanha, ao iniciar o culto antes, meia hora, 10 minutos, sei lá, o tanto que for de oração, tem gente que não deixa para vir depois desse período, né? Eu digo assim porque eu já acompanhei fatos, né? Não que eu fizesse isto, não, mas já ouvi muitas pessoas chegarem após este horário, 7h30 começa a oração, o pastor ora lá 10 minutos, vamos chegar mais tarde um pouquinho, né? Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, porque a oração, ela é a chave que abre realmente a porta do céu no coração de Deus. E muitas pessoas correm, né, deste armamento da oração. Mas a oração também não precisa ser uma oração extensiva, não. A oração, ela pode ser de qualquer tamanho, em 30 segundos, 1 minuto, 2, 3. A importância da oração é a sua sinceridade e a tua comunhão com Deus. É isso. Não vai valer que adorar, fulano orou meia hora, fulano ora muito. Não é que fulano ora muito. A vida dele pode estar mais pautada em Deus, né? E a igreja primitiva, ela, em si, essa geração, foi uma geração que foi movida pela oração. Se você observar aí no versículo de número 1 que nós lemos, no texto aí, diz que naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. Está falando aí o tempo em que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém, e foi nessa mesma época aí. E aí esse na qual estamos falando aqui de Herodes, o Agripa, filho de
Aristóbulo, né? Um nome meio estranho, que seria, na verdade, aí o neto de Herodes, aquele que assassinou as crianças, né? Bem recém-nascido e assim por diante. Então ele diz aqui, ó, que ele estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para maltratar. Por que ele fez isto? Possivelmente para agradar a liderança judaica que existia naquela época. Então ele estava agradando ali, ou seja, ele fez como se fosse graça, ele achou graça fazer esse tipo de maldade. Mas a igreja do Senhor, nós que somos filhos de Deus, somos igreja do Senhor, nós temos uma arma que combate todo esse tipo de ações, que é a oração. Se você ler aqui, no versículo de número 2, que nós lemos também, está dizendo que ele matou a espada Tiago, irmão de João. Foi o primeiro apóstolo a ser morto aí, de acordo com a Bíblia, né? A gente fala aqui, né? E no versículo 3, está dizendo aqui, ó, comprovando aquilo que eu disse a você, isso é realmente para agradar os judeus, né? A lei judaica que existia. Vendo que isso agradar os judeus, continuou mandando prender também Pedro. Agora aqui é que começa a derrota deles, né? Porque quando eles passam a aprisionar Pedro, aí a coisa começa a apertar para eles, porque já vem uma resposta da igreja. Então, quando o inimigo, irmão, ele intenta contra algo da igreja, a primeira pessoa que ele intenta é contra a liderança, porque se ele derrubar a liderança, os outros é mais fácil. Os outros é mais fácil para poder, né, dissipar, ou seja, sair. Como na própria palavra do Senhor, na Bíblia, né, está escrito, que coloca na língua aqui: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Então este é o objetivo. O inimigo, ele quer primeiro atingir uma liderança, seja ela qual for, porque ele pensa assim: atingindo essa liderança, os outros é mais fácil, né? Os outros vão estar correndo. É bíblico isso. Até quando você lê sobre Davi, a Bíblia diz que Davi se prepara para encontrar com aquele gigante. E a Bíblia diz que Golias tinha muitos homens que estavam ao seu favor. Só para os irmãos entenderem a respeito do versículo que eu falei aqui agora sobre liderança. A Bíblia diz que quando Davi executa o Golias, quando ele cai no chão, a Bíblia diz que os seus amigos, que agora eram inimigos de Davi, eles fogem, não fica ninguém. Ou seja, eles pensam: o nosso líder foi derrubado, e agora o que nós iremos fazer? Então é uma estratégia que o inimigo usa também aos nossos dias atuais. Então ele derruba a liderança, os outros são mais fáceis para poder cair, né? Porque a liderança caiu. Então se a liderança caiu, então os liderados, vamos dizer assim, estão mais propícios, ou seja, estão mais frágeis para poder ser manobrado, até mesmo para sair e desistir da caminhada. Mas é o que acontece quando ele manda aprender também a Pedro. A Bíblia fala que nesse momento entra a igreja do Senhor em oração. É a arma que eles usam para poder vencer os embates neste exato momento. Geração que sabia dobrar o joelho. Essa era a geração do Antigo Testamento, essa geração da igreja primitiva, desse povo que vivia aqui nesta época. Pastor, mas em que nós iremos fazer? Nós possamos seguir. Jesus deixou isso como exemplo para nós? Deixou. Jesus ensinou para nós o caminho da oração. Jesus ensinou todos os princípios para nós seguirmos o caminho. E se você olhar na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 1, eu vou até pedir alguém para ler, Mateus capítulo 1, versículo 35. Mateus capítulo 1, versículo 35. Que vai falar isso, sobre oração também. Mateus. Livro de... Não, Mateus não, você me perdoa, é Marcos. É Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Perdoa. Capítulo 1, versículo 35. É Marcos. É porque eu me confundi aqui. Não, eu passo.
está fazendo um teste com nós, né? Para ficar certo. Vamos lá. Eu não tenho 35 no Marcos Mateus. 1:35, vem. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, ali orava. Quem estava fazendo isso? Jesus. Jesus sempre, irmão, usou a ferramenta da oração. Eu já até preguei várias vezes aqui, falo de novo. Tem um cântico da harpa cristã, eu nem lembro o número não, mas eu sei que ele diz assim, que Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Essa é a ferramenta que Jesus usou. Então essa geração apostólica, ela teve como modelo de oração o próprio Jesus ensinando. Ele sempre manteve diante dos seus discípulos este ato de orar. Glória a Deus. Jesus nunca se ausentou dos discípulos e nunca falou, não ora, não precisa orar não. Ele sempre manteve esse ato de orar. E essa igreja na qual estamos falando aqui, também uma igreja formada por apóstolos, que não poderia ser diferente. E os apóstolos que seria recebendo o mestrado de Jesus, seguia também a mesma coisa. Por isso esta igreja aqui, quando Pedro foi encarcerado, diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração. Porque o líder da igreja, vamos dizer assim, o líder da igreja estava ali aprisionado, e a igreja orava, né, em prol de Pedro, em prol daquele momento em que ele estava vivendo ali tão ruim. Então, como o versículo que o pastor leu no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, durante a noite, está dizendo aí que ele entregava todo o seu caminho em direção ao Pai durante o dia, e apenas colhia fruto no seu diálogo noturno. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, quem quiser ler também, até bom a gente ler, para a gente confirmar isso aqui. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, se alguém encontrar aí, pode ler para nós. Louvado seja Deus. Glória. 5 e 7. Isso, 5 e 7. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem não podia livrar da morte, Aleluia. tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Amém, está vendo? Jesus, em todo momento, irmão, ele viveu a oração mesmo. Ele sempre estava ligado ao Pai. Ele dizia, eu vim enviado do meu Pai, estou aqui para fazer aquilo que o meu Pai me enviou, e estou aqui para fazer a sua vontade. Que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Glória. Foi feito assim até no último momento ali, quando ele disse, se possível, não passa de mim esse cálice, né? Depois ele fala, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a Bíblia diz no livro de Isaías, que Deus fez do seu agrado moer os ossos do seu filho, chamado Jesus, para que eu e você pudesse ter essa liberdade de estar na presença de Deus, de ter uma liberdade de estar buscando a presença do Senhor sem nenhum empecilho. Ninguém vai chegar aqui na igreja ou em qualquer outro lugar e dizer assim, ei, para com isso aí que vocês estão fazendo, que nós não aceitamos isso. Não está, irmão, nós temos um livre-arbítrio de estar buscando a presença de Deus onde quer que nós estejamos, de orar ao Senhor, buscar ao Senhor, apresentar a nossa vida. E além de tudo isso, nós temos a firmeza e a certeza que a nossa redenção está garantida quando Ele vir buscar a sua igreja, né? Glória a Deus. Que nós iremos subir ao encontro do Senhor. Então a oração era uma prática indispensável daquela geração. Agora sim, no livro de Mateus, só para finalizar essa parte aí, alguém pode ler Mateus 6 e 6. Aí a gente agora é Mateus mesmo, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Lê aí Mateus 6 e 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem secretamente te recompensará. Glória a Amém. Deus. Falando da oração. Então, assim, ninguém vai impedir você de fazer oração, não. Pode ser na sua casa, pode ser ali no seu serviço, tem um lugarzinho que você vai lá e fica a sós lá e ora, busca Deus. Deus te ouve. A Bíblia diz que você está em secreto, mas Ele também em secreto te recompensará. Recompensará, ou seja, dando uma resposta
da oração que você fez. Aleluia. É claro que as orações que nós fazemos, ela tem seus objetivos. Não é toda oração que a gente leva em consideração. Por exemplo, Senhor, eu quero que tu faça uma maldade com o irmão fulano, porque ele me... Não, isso aí é uma coisa que não é uma oração, isso aí não vai funcionar. Mas tem gente que faz isso. A nossa oração, não podemos ser assim, endereçada a uma pessoa nesse sentido. Não. Se você passa por algo que está ruim, é só você apresentar a sua vida para Deus, irmão. Deus sabe de tudo. Se tem alguém oprimindo a gente, Deus sabe. Então aquilo que você apresenta para Deus, Deus é que vai fazer a coisa certa, a punição, porque diz que a vingança pertence a Deus, não é nós. Nós não devemos agir desta forma, né? Nós não devemos nem expressar assim, eu vejo que o irmão fulano está fazendo comigo. Não, é só você orar ao Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Estou passando por algum período, sem expressar a vida do outro, né? Mas eu estou só dando um significativo aqui, porque às vezes pessoas dizem assim, mas tudo que você pedir na oração assim, tudo mesmo? Não, é claro que a gente fala, a Bíblia fala tudo, mas sim, é com exceção, né? Você não vai chegar e pedir algo que seja, me dê um helicóptero aí, assim, eu não, ainda mais assim, não tem jeito, irmão. São coisas que não são cabíveis nesse momento, né? Vamos supor, eu vou ganhar um helicóptero agora, eu não tenho negócio de pilotar, não sei nem, acho que é brevê que chama, né? Eu não tenho isso para pilotar, não sei nem para onde vai, eu vou ter um helicóptero para quê, né? Eu quero um carro, uma moto, né? Algo que eu sei, né? Pilotar, uma casa para morar, um apartamento, tudo bem, isso aí é coisa que pode acontecer. Mas eu posso pedir na oração? Posso. Vou ganhar assim, rápido, assim, estralar de dedo? Não, aí Deus vai permitir na sua vida a sua conquista. Então vale muito disso. Mas assim, irmão, se a gente não agir por fé, a fé, ela é uma coisa muito importante. Se você não agir, não der um pontapé inicial, as coisas, elas não acontecem. Elas não acontecem. Eu até falei um dia desse aqui, que eu estava fazendo umas contas, e minhas contas passou do que eu ganho. Eu falei, mas como que eu estou vivendo assim, né? Tá errado, né? Eu fiquei pensando assim, mas aí fui fazer as contas de novo, mas é isso mesmo. Mas aí depois eu fui entendendo, irmão, Deus fazendo acontecer. Olha, lá em casa agora, eu vou falar de mim. Não vou falar de ninguém não, vou falar de mim, porque falando de mim é mais fácil, né? Eu vou falar de mim mesmo. Não vou dar exemplo de ninguém, vou dar exemplo de mim. Não tinha visto aquilo ali não. Joga veneno, parece, né? Acho que é. Tive atenção aqui, está gravando. Jogando veneno, acho que está no só. Bom, depois pula esse pedaço. Vou falar de mim mesmo. Eu mais a minha esposa, alguns irmãos sabem que a gente tem um lote lá em Goiânia, né? E a gente está com plano de construir, ano que vem. E aquilo que eu sempre falo aqui, ano que vem e sempre chega, né? Aí eu falei para ela, esse ano, pastor, a gente colocou, irmãos, em propósito que a gente vai começar a nossa construção. Amém. Pastor, então o senhor tem muito dinheiro? Não tem dinheiro não, eu tenho fé, eu acredito. E olha o que eu recebi, até falei para minha esposa ontem, olha o que eu recebi ontem, de presente, sem pedir nada, sem falar nada. Eu trabalho com um rapaz, com um senhor ali, ele falou assim, Jorei, você vai começar a construir lá quando? Eu digo, rapaz, esse ano eu já quero começar. Ele pôs a ferragem da sua casa. Eu vou dar toda. Toda a ferragem. Se você quiser ir buscar agora, nós vamos lá agora, já vamos buscar, pode levar para lá. A ferragem eu vou lhe dar toda. Então assim, irmão, se você não der o pontapé inicial, a bênção não acontece. Se você não começar, ela não vai vir. Eu pus aqui no papel. Aí você põe no papel e nunca expõe o que vai fazer, então as coisas não acontecem. No livro de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 10, se não me foge a memória, ou é 10 e 2, é uma coisa assim. Está dizendo assim, que se nós não levantar e andar, não tem como acontecer. Né? Não tem como você fluir, não tem como você ir ao descanso. Está dizendo, levantai-vos e andai. Não é? É assim que está escrito. Porque não será aqui o nosso descanso. Então, se nós não tomarmos uma iniciativa e ir buscar a presença de Deus, como que nós iremos morar na mansão celestial? Como que nós iremos buscar o reino de Deus se nós não tomamos uma iniciativa, né? Então a nossa iniciativa sempre, ela tem que ser tomada de forma correta para que o Senhor venha nos abençoar. Então assim, eu fiz, isso é uma parte que eu estou contando aqui agora,
e que Deus já me poupou desse dinheiro dessa ferragem. Porque é caro, irmão, as ferragens. Tem ferragem cara, irmão, que já sabe, pesquisa aí, é caro. E o homem falou, não, é seu, e ele é um homem muito sério. Inclusive nós foi hoje, até lá onde o pessoal vem lá, nós olhamos lá os trem, ficou de entregar no sábado. Então assim, Deus já está fazendo na minha vida, irmão. Eu tomei a iniciativa, né? E está aberto aí para alguém mais material, se ele quiser, Deus quiser pôr no coração dele, ele quiser me presentear. Né? Estou aqui para ser presenteado, né? Mas é assim mesmo. Bom, essa geração aí, na qual nós falamos aí, ela possuía um eixo fundamental, ou seja, buscava e fazia a vontade de Deus. A Bíblia fala em união com esse pessoal aí, essa igreja primitiva, e a Bíblia diz que eles eram muito unidos, né? Até o partir do pão. Então chama-se união mesmo. Estava sabendo o que o irmão precisava, o que o irmão, né, vai precisar, estou aqui do seu lado. Então era um povo muito unido. E prova-se isso que quando Pedro está encarcerado, a igreja fazia oração, né? Naquele momento ali, porque Pedro estava encarcerado, né? Está dizendo aqui, ó, para Pedro não existia alternativa a não ser acreditar no impossível. Ou seja, o recurso também precisava ser utilizado em nossa geração de hoje. Estamos muito acomodados com tudo. Estamos passivos e não estamos usando a arma poderosa chamada oração. Alguém lê 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Livro de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Amém. Agora nós lemos no início do culto sobre a armadura de Deus, né? Nós lemos agora há pouco na abertura do culto, falando. E tem um versículo lá que nós lemos hoje à noite na abertura, que fala também que a nossa luta não é contra o sangue, né? E nem contra a carne, mas sim contra as potestades, ou seja, forças espirituais. A nossa luta, eu sempre falo aqui, às vezes, quando as oportunidades que eu tenho para pregar, falando sobre isso. A nossa ferramenta, ela sempre é a oração, porque é na área espiritual que a gente vai contender, que nós vamos lutar. A área material, irmão, quando você confia muito na área material, o espiritual ele não acontece. Ele só acontece, o espiritual, quando você deixa a carne paralisada, ou seja, o eu. Quando você fala eu, não age, quem vai agir é Deus, aí sim. Então as coisas do Senhor, as coisas de Deus, na espiritualidade, ela funciona desta forma. E às vezes muitas pessoas não sabem e estão deixando de usar a ferramenta chamada ferramenta de oração. A oração ela é a arma que nós temos que usar. Pastor, mas o tempo todo orando? Não é o tempo todo orando, mas eu sei que é meio difícil e nem todo mundo ora, não. Isso aí é meio complicado até se a gente falar isso. As pessoas podem dizer, o pastor está falando algo aí que ele não sabe. Mas não é, irmão. A maioria das pessoas não tem hábito de orar. Não tem hábito de orar. Então a oração, eu lembro há um tempo aí atrás que as pessoas fazia muito alguma coisa, toda coisa que eles iam fazer, não, vou pôr aqui na presença de Deus, se Deus, né, aprovar, vai dar certo. Eu até conheço um amigo meu, ele é até caminhoneiro, tudo que ele vai fazer, ele apresenta para Deus. Um rapaz falou, olha, eu abri uma vaga de motorista, de carreteiro, lá está precisando. Ele falou assim, não, peraí, eu vou ver se esse serviço lá está sendo aprovado por Deus. Ele orou e Deus aprovou, deu certo, o serviço está trabalhando. Então ele tem esse negócio, né? Ele é tão abençoado que o caminhão dele vai e estraga. Aí ele fala, ó, estragou aqui o caminhão, glória a Deus, vou cantar agora. Ele está fazendo a Bíblia e começa a cantar, toca no violão e vai louvando a Deus. Do nada chega alguém, já ajuda ele ali. Então é assim que funciona, irmão. Crendo em Deus, né? As pessoas chegam para ajudar, precisa disso, precisa daquilo. Então assim, não se desespera, sabendo que o Senhor está com ele naquele momento. Então esse momento que a gente passa, irmão, são momentos difíceis na vida, mas se a gente não confiar, não ter fé, a gente vai ficar toda a vida usando a nossa limitação humana, e ela acaba, ou seja, ela se limita, né? Ela tem até um certo momento que não vai mais.
Então a gente tem que aprender um pouco também a confiar, a descansar em Deus. E essa geração na qual estamos falando aqui era uma geração que persistia, orava, buscava. E nós usamos o exemplo aqui de Jesus. Jesus não somente orou, mas também deixou esse caminho, né? Deixou esse incentivo pelo qual alcançamos espantosas vitórias da parte de Deus, através da oração, alcançando o objetivo, alcançando muitas coisas, até mesmo a libertação do próprio Pedro, que lemos aqui através da oração. Então nós temos que entender que enquanto isso aconteceu, muitos estavam reunidos, oravam, né? Atos capítulo 12, lemos aí, que o versículo 12 também está dizendo aí, se não quiserem ler, aqui ó. E considerando ele nisto, foi à casa, não é 12, é isso mesmo, 12. Foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então o pessoal aqui, eles estavam orando, estavam buscando a Deus, estavam em prol daquilo. Então quando nós estamos, igual essa campanha que nós estamos fazendo aqui, quando estamos nesta campanha aqui, significa que toda a igreja está unida nesse propósito aqui, não é? Todos nós reunimos aqui na sexta-feira, o irmão traz os seus pedidos, coloca aí, faz a sua fé, deposita a sua confiança e a gente ora em prol disso. Está todo mundo, irmão, na mesma expectativa, no mesmo propósito, orando, buscando a Deus, para que isso aqui venha acontecer. Tudo que é pedido, se quiser pedir, será feito dentro da vontade de Deus. Então isso aí é uma da arma que nós também temos que ter, a fé, a confiança, confiar, acreditar. Eu sempre digo isso, a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, a gente nunca vai alcançar. Agora vamos aqui para a segunda parte, para nós entendermos aqui os efeitos de uma oração eficaz. Atos capítulo 12, versículo 7, diz aqui, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e esplandeceu uma luz no cárcere, e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. Ou seja, um grande poder de Deus, através de uma oração eficaz. Ou seja, enquanto Herodes tentava alcançar prestígio entre os judeus para destruir os cristãos, os líderes, pela opressão, a igreja agia de outra forma. A igreja fazia o quê? Oração contínua em prol deste grande acontecimento, como de fato aconteceu. A Bíblia diz aí que espantosamente, aconteceu essa ação, vamos dizer assim, de Deus, veio levantar um anjo do Senhor, tocou ali, as algemas caíram ali no chão, e ele foi ali liberto através da oração. Não há outra explicação a não ser a oração. A Bíblia diz aqui no livro de Atos, capítulo 12, versículo 8, o próximo versículo, está dizendo aqui, e disse-lhe o anjo, cinge-te, ata tuas sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança na costa tua capa, e segue. Falando aqui, o Pedro, nesse momento, já totalmente vestido, livre, ou seja, liberto, através da lei da oração de uma geração de cristãos que eram ensinados pelos apóstolos, que os apóstolos vieram também ensinados por Jesus. Uma prática que o próprio Jesus ensinou e deixou para que nós pudéssemos seguir essa prática de oração, essa busca, presença do Senhor. Sem a oração, irmão, não alcançaremos vitória. Possamos fazer muitas coisas nas nossas vidas, mas se nós não agirmos na oração também não funciona. A oração, ela tem muito poder, ela tem seus efeitos, e a gente tem que confiar. Às vezes pedimos algo e não recebemos, a própria palavra do Senhor nos dá a resposta. Às vezes que não sabemos pedir, nós pedimos maus, não sabemos pedir, nós temos esse segredo. E às vezes não sabemos pedir a Deus, não sabemos às vezes nem orar uma oração correta. Às vezes nós buscamos uma libertação, vamos supor, de um filho nosso. É claro que você não vai amaldiçoar seu filho, mas você diz assim, Senhor, abençoa meu filho, onde quer que ele esteja, abençoe meu filho lá e tal. Deus vai abençoar, irmão.
Deus vai abençoar ele lá. Às vezes você não diz assim, Senhor, traz meu filho para cá, para a igreja, Senhor, onde ele está lá, não é o lugar dele certo. Às vezes nós agimos assim, irmão. Às vezes nós oramos errado também. Temos que aprender esse tipo de oração. Porque o Senhor, Ele está apto a ouvir. É claro que o Senhor sabe de tudo o que vai acontecer ainda no futuro, mas a nossa expressão diante de Deus, ela vale muito. Nós temos que saber a nossa expressão, a forma de nós expressarmos. Então, quando nós formos buscar a Deus, apresentar alguma coisa, nós temos que ter um pouco a inteligência de como que nós iremos orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Porque muitas pessoas, às vezes, estão aí, às vezes passando alguma dificuldade, ou às vezes não estão passando alguma dificuldade, devido à sua oração também. E muitos reconhecem isso. Eu conheço pessoas aí que ele está na casa dele, enquanto estamos aqui orando, buscando, apresentando, eles estão sendo protegidos através da oração. Agora a questão de salvação é uma outra questão, né? Isso aí não tem nada a ver com proteção, com bênção, com prosperidade, não. A prosperidade financeiramente, ou a vida boa que a pessoa vive, não tem nada a ver com a salvação. A Bíblia diz que ela é individual, e isso aí não prova que a pessoa tem uma vida santa com Deus, não. A questão é a outra, né? Mas muitas pessoas confundem, eu vou ser salvo porque eu dou cesta básica, eu ajudo os irmãos, eu dou isso, aquilo. Não, a nossa salvação não é adquirida desta forma, não. Porque você é bonzinho, que você faz isso, eu dou isso para a igreja. Não, muito bem, você fez isso, Deus vai te abençoar poderosamente, vai restituir. Inclusive a gente ora, né, para que Deus possa restituir, né, 1000 vezes mais a oferta que o irmão deu para comprar uma porta, um ventilador, um microfone, sei lá, alguma coisa, uma jarra, uma planta, alguma coisa. Amém. Tudo bem, é uma forma de dedicar também a obra de Deus. Agora a nossa salvação ela é individual. Eu não tenho salvação para você, né, e nem para meu filho, nem para minha esposa, nem para mim. Eu tenho salvação, né, somente para mim. Eu só busco a salvação e eu só dou conta de mim mesmo. Porque o próprio Jesus disse, né? Cada um pega a sua cruz e siga-me. Então cada um tem esse quesito. Agora, preocupar com a nossa família, sim, vamos preocupar. Queremos que eles venham para a igreja, sim. Há uma guerra, há uma luta. Lá em casa mesmo, minha esposa, ela é mais de chamar, eu sou mais de ficar mais quieto, né? A minha esposa, eu vi lá ontem, ela chamando meu filho, né, o Josué, vem para a igreja. Eu falei, talvez vou dar um pulinho lá. Ele estava indo numa igreja um dia desse aí, que eu não sei onde é não, mas só de estar indo para a igreja, tá bom, né, pastor? É uma benção. Mas assim, a gente preocupa, porque a gente criou no Evangelho, os filhos, né? Cresceram ouvindo a palavra de Deus, sabendo tudo o que é certo e o que é errado. E eles mesmos dizem que sabem o que é certo e o que é errado. Então assim, a gente não tem nenhum tipo de culpa, mas a minha vontade e a sua vontade é que seu filho esteja na igreja, orando com você. Mas você já orou muito pelo seu filho? Às vezes não. Vamos orar mais, vamos buscar mais, né? Vamos apresentar ele mais na presença de Deus, com um propósito, com esse objetivo. Porque está dizendo aí que, né, igual nessa campanha, pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Às vezes nós pedimos muitas coisas e esquece de apresentar ao nosso filho a salvação na nossa casa, a salvação pelo irmão seu. Eu mesmo tenho uma irmã que mora aqui no Vera Cruz, que nasceu praticamente no Evangelho, mas está distanciado dos caminhos do Senhor. Tem temor, tem confiança, sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não professa a fé. Já veio 2, 3 anos que ela fala, eu vou me reconciliar, mas ainda não reconciliou, né? Mas eu não desisto, irmão, estou orando, estou buscando, estou aqui nessa igreja aqui, primitiva aqui, sempre buscando em oração, né? Para que Deus possa tocar no coração dela, ela possa entender e possa vir para a igreja louvar e agradar a Deus. Vamos aqui para outra parte, compreendendo o efeito da oração. Aquele grupo de cristãos, comparado ao poder de Herodes, parecia não possuir força alguma, mas o seu poderio bélico poderia massacrar, também exterminar a liderança. Pedro estava preso por 2 correntes, 3 portas com sentinelas, e havia soldados do lado ao guardarem, mas 16 do lado de fora, de acordo com Atos capítulo 12, verso de número 4. Lá fora estavam os inimigos que o esperavam para a sua execução. E agora, o que fazer? Aonde tudo se parece perdido, a resposta é o versículo de número 5, né, que nós lemos aqui, a oração. Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então a igreja estava preparada ali na oração, apresentando quem? Pedro, para Deus, né? Eles estavam ali preocupados nessa situação desesperadora, aonde somente Deus poderia livrar, como de fato livrou. Então são situações, irmão, que às vezes a gente até quer resolver, quer solucionar. Às vezes a nossa natureza humana tem desse lado aí. Eu vou resolver isso aqui, eu dou conta de resolver. Mas não damos conta de resolver, porque são coisas que não resolvem materialmente, ou seja, humanamente falando, mas sim espiritualmente, como de fato aconteceu aqui. Se aquele povo chegasse ali, né, presencialmente, para tentar arrebentar as correntes, vamos tirar, ia dar um tumulto, né? Ia morrer gente ali. E é o que eles fizeram: não, vamos orar aqui ao Senhor, vamos buscar. E Deus interviu um anjo de forma milagrosa, com poder sobrenatural, faz tudo isso acontecer, de forma que as pessoas passam a entender ali o resplandecer da unção do poder de Deus. É aí que mostra o tamanho do poder de Deus na vida deles. Então a causa nem sempre podemos pensar que ela está perdida, né? Sempre temos que entender que há uma esperança, e a esperança está na mão do nosso Deus. Só Ele pode fazer isso. Tiago capítulo 5, para nós finalizarmos essa parte aqui e entrarmos na outra parte. Tiago 5 e 16. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16. Bendito seja o nome do Senhor. Quem acha o pode ler? Capítulo 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Foi isso que eles fizeram, né? Foi isso que eles fizeram. Eles oraram e buscaram a Deus, né? E intercederam, né? Intercederam ali, né? Intercederam, vamos dizer assim, em questão de Pedro. E eu sempre digo aos irmãos, às vezes quando a gente vai orar, a gente esquece de pedir perdão a Deus. Que às vezes durante o dia a gente pode ter falado algo que não agradou a Deus, e a gente às vezes não tem uma licença prêmia para entrar assim já falando, não. Então às vezes a gente esquece de dizer assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados que eu cometi durante o dia. Neste momento eu te peço uma licença para entrar e falar contigo. Aí sim, irmão, Deus ele não é qualquer coisa não. Para você chegar assim do nada, peço isso e aquilo, eu já determino. Não é assim não. Tem gente que já quer mandar em Deus, né? Determino que vai acontecer isso agora e tal. Não, a gente tem que pedir a Deus primeiro para receber a gente. Igual você chega numa casa de uma pessoa, você não chega entrando na porta arrebentando, né? Você bate na porta, opa, quem é? Fulano tal, bom dia, o que foi? Não, pode entrar. É assim que funciona. Deus também. Às vezes nós ficamos o dia brincando, porque nós somos seres humanos. Não estou dizendo que é pecado, não. Estou dizendo que nós passamos uns momentos ali, e às vezes falamos brincadeira, temos ali no meio de domingo, a gente que trabalha aí, né, em obra assim, a gente às vezes escuta, né, alguma coisa, fica por isso mesmo. E às vezes nós esquecemos, né, chegamos na igreja e a gente não ora assim, mas é bom, eu digo assim, fato mesmo, às vezes até eu mesmo, às vezes já cheguei aqui sem falar isso. E aí, mais vezes quando eu me lembro, chegou o Senhor, me perdoa, alguma besteira ali que alguém falou, até às vezes até reagir na hora ali, não era para reagir, são coisas que acontecem, irmão. A Bíblia não tem limite de perdão, não. Não tem limite, não. Está limitado ali o perdão, não. Você parou, daqui para frente você não pode receber perdão. Não. No momento que você chegar para Deus e pedir perdão, Ele vai te perdoar. A Bíblia diz que aquele que não pratica mais, ele alcança a misericórdia. Então
Então, se todo dia você cometer qualquer coisa errada e você disser para Deus, perdoa, purifica a minha vida, irmão, você vai dormir ou deitar na sua cama uma pessoa de alma limpa. Você vai ser uma pessoa purificada. Por que quando é de culto de ceia, às vezes tem muitas pessoas que recebem, principalmente igreja muito grande, quando o pastor diz assim, alguém quer uma oração aqui antes de cear, só não vai ao pastor porque ele está ministrando, e o resto vai tudo, né? Uma oração. Meu irmão. É errado? Não é errado. Mas se você guardar, às vezes são coisas mínimas, mas aquilo às vezes fica atrapalhando. Aquilo que é dúvida, diz a Bíblia, não é por fé. E aquilo que não é por fé é pecado. Não é eu que digo, é a Bíblia que fala. Então, se ele gera dúvida, não é por fé. E se não é por fé, ele é pecado. Então, o pecado ele é gerado, às vezes, por mínimas coisas. Às vezes você fala assim, eu estou meio assim, não devia ter falado, devia ter comentado aqui. Porque assim, irmão, não é que você vai chegar aqui e pedir oração e o pastor vai dizer, não, o senhor não vai tomar certo, não. Não, irmão. É igual a gente trabalha no dia a dia, às vezes a gente ouve coisas que não é para ouvir, às vezes a gente até interage, ri ali no momento. Sim, mas não era ter feito isso, né? Eu sou da igreja, não podia participar disso não, mas vou pedir perdão para Deus. Então é a hora de você pedir perdão para Deus, tanto lá como aqui. Senhor, eu entrei na tua casa neste momento, eu quero nesse momento te pedir perdão, Senhor, para tu receber minha oração. Porque é assim, irmão, Senhor, isso é uma forma de você suplicar a Deus e uma forma de humildade também. E Deus ama isso. Deus ama a humildade, Deus ama a pessoa ser grata, Deus ama tudo isso. Se você mudar um pouco o formato da sua oração, nesse quesito que eu vou te falar aqui, igual a igreja primitiva fazia, você vai ver muitas coisas vão mudar na vida de vocês. Como hoje é um culto de ensino, a gente está aprendendo, eu estou falando isso aqui. Porque a gente aprende no dia a dia também, e a gente aprende com as ações dos irmãos, com os testemunhos, aquilo que os irmãos vão falando. E a gente vai aprendendo a cada dia que passa, a cada momento. Igual, por exemplo, aqui da igreja primitiva, nós aprendemos com esse povo aqui. Eles não fizeram assim, deixa ele para lá, ele procurou o problema, ele se vira. Não, vamos orar. É igual aqui, vamos citar exemplo aqui do irmão Antônio, que acidentou aqui. Toda a igreja, quando colocou no grupo, todo mundo fez o quê? Vamos orar, não é? Esse é o papel nosso, orar, para Deus proteger ali o irmão Antônio, a sua esposa, para que o mal não viesse a ser pior. Assim com todos os irmãos, não só o irmão Antônio, a esposa do irmão Darcy também, quando ficou no hospital, a irmã Elenilza que ficou na UTI, eu acho, não foge a memória, né? E a gente orava muito por ela, e ela está aqui de pé, né? Nem sei porque não está aqui, eu já falei, sempre ela vem, né? Na quarta-feira não vem hoje, né? Irmã Elenilza, uma mulher de Deus também, que a gente aprendeu a amar também, pessoas que a gente aprendeu com todos vocês que estão aqui. Então, irmãos, são momentos que a gente passa na vida e que ninguém está isento disso, mas eu quero que você entenda que a igreja do Senhor, ela também faz o mesmo formato da igreja primitiva. Quando acontece qualquer coisa, a gente sempre vai alguém cunhar do grupo e a gente vai orar. É meio difícil assim onde eu estou ali trabalhando, principalmente no fim de semana, porque eu trabalho em comunicação, publicidade. Às vezes é meio complicado, mas eu sempre tenho um tempinho ali, irmão, quando paro em algum lugar, eu vou lá e oro em espírito, né? Em prol, igual no dia aqui do irmão Antônio, né? Eu estava fazendo, acho que a publicidade para todo mundo, se não foge a memória. E aí a gente parou lá numa lanchonete, eu fui num cantinho lá e orei, busquei a Deus. Então assim, irmãos, são momentos que a gente sempre tem um momento para poder buscar a Deus. Então a gente tem que ser unido nesse ponto aí também. Vamos aqui para outra parte. A experiência de Pedro. Aqui no Atos capítulo 12, versículo 8, versículo de número 9, nós nem lemos, vamos ler agora para nós liquidar. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro dormiu e foi despertado pelo toque do anjo. Pode ser que ainda no meio sonolento passasse a estar tendo uma visão, por isso ficou atônito, como espanto de uma intervenção divina, aonde as algemas caíram, e ali teve tempo de se vestir, aonde nenhum soldado o abordou. E assim é o agir de Deus para libertar
das algemas que ali o prendia. Para muitos parece demorar, mas o Senhor age no tempo certo. Ninguém pode impedir o agir de Deus, como diz Isaías 43, versículo 13. Se alguém quiser ler Isaías 43 e 13, pode ler aí, que ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém mesmo. Então ele estava dormindo, como muitos também às vezes estão dormindo. Eu vejo lá no grupo, às vezes não vejo na hora, eu vejo de manhã, né? Já dormi, mas eu vejo alguém lá, estamos em oração. Isso é bom, irmão. Às vezes você está dormindo ali que nem Pedro, tem alguém orando por você, né? Para Deus abençoar, para Deus curar, para Deus abrir uma porta, para Deus. Isso é bom, isso é ótimo. A oração, ela nunca, ela é demais. Ela sempre é essencial para a nossa vida. Isaías 43 e 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhuma águia possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus agindo, irmão, ninguém pode impedir. Vamos aqui para o impacto positivo da oração, para nós caminharmos para o final. Após a libertação de Pedro, algo interessante pôde acontecer. Pedro resolveu dirigir a casa de Maria, onde o povo reunia para orar, onde aquele versículo que nós lemos agora há pouco, do versículo de número 5, E teve incrível descoberta, aonde a menina ouviu sua voz, mas não abriu a porta a anunciar que era Pedro. Teve ali um alvoroço. No capítulo 12 do mesmo o versículo 16 do mesmo capítulo que lemos, que é o 12, está no 16 aí, mas Pedro perseverava em bater, talvez dizendo que é Pedro, tal. Quando abriram, viram-se e espantaram, e ficaram mudos, ou seja, ficaram ali espantosamente, porque foi algo sobrenatural, de estava preso e do nada ser liberto ali. Mas por quê? Eles estavam em oração, de acordo com o versículo de número 5 aqui, Pedro, pois era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O povo orando, buscando a Deus. Então, que foi o impacto positivo da oração? Em Atos capítulo 12, o versículo de número 13, também, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Versículo 14: conhecendo a voz de Pedro, de tanto gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava na porta. Há também esta importância do conhecimento, da voz. Eu reconheço. Igual um pastor uma vez estava falando, numa igreja, dando testemunho, e uma pessoa bateu na porta já da noite, o pastor estava lá, Aí quem é? Aí ele é fulano e tal. Aí o pastor falou: não, pastor, não abre não, porque essa voz aí é de demônio. Isso aí não está certo não. Aí o pastor foi teimou e abriu. Era um assaltante. Entrou para. Você viu, o pastor que estava lá tinha a essência de Deus, para entender que aquele rapaz que estava ali não era uma pessoa de Deus, Aí o pastor abriu, ele veio, pôs a arma lá e tudo, só que não fez nada não, porque o pastor estava lá com certeza e repreendeu, e Deus expeliu aquele mal ali. Mas a gente tem que ter esse discernimento, também, de conhecer. Vamos aqui para outra parte, porque o tempo corre rápido demais. Rode reconhece a voz de Pedro, e ela não abre a porta, mas corre para anunciar que Pedro estava lá. Eles creram e disseram que Rode estava fora de si, e argumentaram que era o anjo de Pedro, aqui no versículo de número 15, que nós lemos agora. Por causa de quê? Ficaram atônitos, ficaram apavorados com aquilo ali. Uma ação que eles não esperavam. Eles oravam, mas não esperavam assim, não desta forma, Eu acredito que eles esperavam assim, que o soldado pudesse chegar e, vamos liberar aqui no outro dia, ou seja, com outro dia, mas não que viesse uma ação extraordinária assim, não. Eles não tinha essa perspectiva, não. Mas aconteceu de forma que eles ficaram impactados, ou seja, ficaram assombrados, com medo, que ficaria mesmo,
numa situação dessa. Igual a gente pede algo para o Senhor, irmão, quando ele acontece algo assim que você imagina uma coisa e que acontece totalmente diferente, assim, muito diferente, você fica meio atônito, né? Você fica, mas como que pode isso acontecer? Eu não esperava isso tudo, não. E igual minha esposa ficou, que o rapaz lá, o senhor lá que falou que deu os material para nós lá, ele é meio assim, dirige com a mão fechada, né? Mas Deus fez ele abrir a mão. Aí a esposa falou, meu Deus, mas que é só Deus mesmo. Então, irmão, é Deus que faz. Às vezes a gente ainda quer duvidar, né? Quer confrontar, mas não podemos confrontar, né? Eu falei para ela, eu falei, isso aí é uma das portas que está se abrindo. Glória a Deus. Para outras mais, né? Que o Senhor está provando que está conosco em todos esses momentos. Vamos aqui. Quando a resposta está à porta, nós já lemos aí Atos capítulo 12, 16. Quando souberam, já informaram acerca de Pedro, todos estavam espantados, mas afinal, eles não estavam orando para que Deus intervisse na situação e pudesse libertar ele da prisão? Sim, estava. Mas ele, é igual eu falei, eles não acreditavam nesta ação sobrenatural. Eles não acreditavam nessa ação sobrenatural, não. Eles eram cristãos de grandes experiências com Deus, e diferente da nossa geração de hoje, né? Mas ficaram assustados a ponto de dizer que seria um anjo de Pedro naquela ocasião, mostrando-se ali um grande poder de Deus. Então, quantas as vezes as respostas já bateu na nossa porta e quantas vezes ela insiste em bater? Quantas vezes não fomos capazes de abrir a porta porque o milagre quer entrar na nossa casa? A resposta de Deus pegou eles de surpresa, porque foi além das suas expectativas, que é aquilo que eu acabei de falar. Então, assim, a oração, ela sempre tem uma direção e um objetivo, mas a conclusão dela é Deus que vai fazer. É a mesma coisa de você ter algo na justiça e você está buscando agora. Começou o processo agora, está recente. O que você pensa? Isso aqui daqui uns 6, 7 meses. E vamos supor que daqui 2 semanas já arruma tudo. Já sentencia, o juiz vai lá, já decreta e tal, já deu a vitória para você. É algo surpreendente. Mas você pus na oração, mas você não aguardava tão rápido assim, né? A gente, dentro da norma, dentro da nossa lógica humana, a gente vai entender que tem um processozinho, que vai isso, vai para lá, protocola, faz isso, tem um carinho, não sei mais de que, é tanta coisa, a gente sabe que tem mesmo. E tem que esperar fulano, tem que ir para Brasília, vai ser para muita coisa, esse negócio de justiça. Mas quando acontece de resolver rapidamente, você fica meio que atônito, sem entender, sem saber. Mas a oração, irmão, ela faz isso. Eu tenho um irmão meu, que ele ficou preso uma época aí, envolveu com um pessoal aí meio errado aí, acusaram ele de umas coisas aí que ele não tinha feito, mas para a justiça não tem isso. Pegou com a mão na massa, é você mesmo, né? Alguém passar aqui e jogar uma droga dentro do meu carro e a polícia parar, não quer saber se eu sou pastor, se eu sou pregador, não. Eu vou preso até que eu provo que aquele lado não é meu, mas eu vou preso. Então é assim que acontece, essa é a lei. E meu irmão caiu nesse negócio aí também, uma época. Aquele que veio aqui, por um tempo aqui comigo. E a gente orava e tudo, buscava a Deus, inclusive até falei com um juiz amigo meu lá na cidade, e ele falou que não podia interferir, muita coisa assim, nem nada e tal. E a gente orando, meu pai estava aqui na época, quando meu pai estava, acho que não estava até em casa, meu pai recebeu a ligação, que ele tinha chegado em casa. E o advogado que estava sendo advogado dele, falou assim, não, daqui uns 6 meses mais ou menos, eu já tenho uma resposta para o senhor. Ele saiu com o advogado nem sabia. Aí meu pai ligou, né, para ele, aí ele falou assim, não, eu vou lá amanhã, ver como é que está o caso do seu menino lá. Aí, igual eu falei para o senhor, daqui uns 6 meses eu tenho uma notícia. Meu pai, não precisa mais não, acabou de sair, está lá em casa. Ele, mas como assim, ué? Ele, rapaz, o Deus que eu sirvo é um Deus de vitória, um Deus que cuida mesmo. Aí ele, rapaz, pois eu não entendi, foi nada mais, o advogado falou, né? Eu não entendi nada mais sobre isso aí. Ele disse, não precisa você entender não, eu já estou entendendo como que funciona. Aí meu pai ficou alegre, muito, mas meu pai orava muito aqui também, né? A igreja também, todo mundo. Então são coisas, irmão, que acontecem, igual eu falei para os irmãos, a expectativa é uma, mas quando ela supera a expectativa,
que a oração ela faz isso, a gente também tem que se maravilhar desses momentos. Quantas vezes as situações adversas aconteceram na nossa vida e a gente ficou sem ter orientação, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente peca nisto ou erra nisto. É só a gente dobrar o joelho, né? Porque a nossa salvação está em Deus. A Bíblia diz que todo o poder está na mão dele. Ele tem o controle de toda a situação. Se ele tem o controle de toda a situação, então não adianta nós apavorarmos, não, vamos trabalhar o joelho. Eu nem falei lá para esse senhor que eu trabalho para ele lá, acerca dessas material que ele foi aqui me doar. Eu nem falei nada para ele não, disso não. Ele só sabia que eu tinha comprado no mesmo lote. Eu falei que ele conseguiu um tempo aí. E a gente colocou em prática, né? A gente agiu em fé e ele chegou lá e eu lavando até umas telhas com ele lá, cara, tem umas telhas velhas lá, a gente estava com aquele jatinho, eu tenho um jatinho. Eu falei para ele, não, vou trazer o jatinho para a gente lavar as telhas, o senhor que é mais rápido, né? Ele fica mais bem limpinho. Mas a gente bate o jatinho assim, ele fica novinho. As telhas estavam feias demais, velho, era tudo cheio de lodo. Aí nós já tínhamos na telha lá, ele foi e falou, não, eu vou te dar as ferragens para sua casa lá, para você fazer. Eu digo, amém, mãe, vai me dar, então é bênção de Deus, né? Então assim, eu apenas orei a Deus e pus em prática, na fé, para Deus tocar. E Deus tocou. A atuação do anjo na libertação milagrosa de Pedro está recheada de preciosas lições para que nós venhamos aprender. Com apenas um toque, Pedro foi despertado e liberto das algemas. Quantos não estão precisando também de ser tocado hoje, né? Aleluia. Quantas pessoas precisam desse toque? Mas para ele ser tocado, precisamos de fazer o que a igreja fazia: orar em prol desse povo, né? Vamos orar então vamos pedir a Deus para despertar, né, essas pessoas. Eu tenho mudado já o aspecto da oração lá em casa, a respeito dos meus filhos. Eu tenho orado para Deus despertar eles. Senhor, desperta eles, mostra aonde ele está, não está correto. Ele tem que entender o caminho certo, mostrar o caminho. E eu fiquei maravilhado. Um dia desse eu estava na casa da minha irmã, que meu sobrinho estava fazendo uma confraternização lá, dele embora. Aí ele falou assim, não pai, já estou indo, não vou demorar muito tempo, eu tenho que ir para a igreja. Ela estava lá, minha esposa. Eu fiquei maravilhado. Eu achei melhor dizer isso do que dizer assim, não, eu não vou demorar muito não, porque tem uns amigos meus no barzinho ali me esperando, né? Mas não, ele disse que ia para a igreja. Amém. Louvar a Deus, isso é prova que Deus está, né, agindo, né? Às vezes nossos filhos não estão desviados dos caminhos do Senhor, está sem vir na igreja, vamos dizer assim, né? Mas não está certo, não vamos esconder, né? Ah, meu filho não está na igreja não, mas não está certo, ele tem que vir para a igreja, né? Tem que buscar o Senhor, né? Eu não escondo não, meus filhos não estão vindo na igreja, não tá, igual o Caleb, começaram agora para trazer ele para a igreja, falou que não podia vir. Não vou forçar, mas sabe o caminho. Não, mas domingo eu vou, pai, ou sexta-feira eu vou, tá bom. Aí ele sempre vem, o irmão sabe que ele sempre vem. Mas é aquela luta, irmão. Filho, quem é pai sabe, tem essa luta. A gente sempre quer o melhor para o nosso filho. E Deus quer o melhor para todos nós. E nós não podemos se ausentar disso, ensinar eles, né? Para que eles venham aprender a cada dia. Após ser despertado e liberto, o segredo foi o que? Segui-lo. As portas se abriram. O Senhor tira o cárcere das trevas e liberta das correntes do pecado e convida a seguir os seus passos. Com ele na nossa frente, as portas se abrem e naturalmente, por fim, o anjo fez o que era impossível, livrando o perigo. Andar, testemunhar, seria efeito sobrenatural na sua vida. Para concluir, o Senhor não estacionou a arte de fazer milagre. Ele ainda é o mesmo de ontem e de hoje. Talvez falte nesta geração a cultivação de hábito de ficar e de permitir que o Senhor intervenha de forma total nas nossas vidas, na administração do reino de Deus, porque ela sempre começa de joelhos. Efésios capítulo 3, versículo de número 14, para nós finalizarmos aí, alguém lê para nós aí, Efésios capítulo de número 3, versículo 14 e o 19. Louvado seja o nome do Senhor. 3, 14, 19 de Efésios. Deu 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai,
um pouquinho. Por essa causa eu me ponho de joelho. Então você vai pegar na sua causa e vai pôr de joelho. Qual é a sua causa? Eu não sei, mas você sabe. Você vai pegar essa causa e vai pôr de joelho na presença de Deus. Então é uma causa que você tem que ter uma definição por ela, ou seja, um objetivo por ela. Pode continuar. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém. Para que seja concedido, né? Através da oração. Você leu aí o 14? Eu li o 14, 15 e 16. Agora leu o 17. 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18 e 19. A fim de que poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. É isso. Para que possa ser tomada a plenitude, ou seja, o poder de Deus na nossa vida. Então, Pedro foi, vamos dizer assim, presenteado com esta ação devido à oração da igreja. Então a nossa oração, irmão, eu quero que os irmãos entendam aqui que a nossa oração, ela tem um poder muito grande e eficaz na vida daquele que nós põe, Então se nós colocamos a nossa família, nossos filhos, se nós colocamos não, qualquer coisa que nós colocamos, até mesmo bem materiais, o Senhor cuida, o Senhor faz. Então se você tem um projeto aí, um plano de colocar aí nas mãos de Deus, coloque, faça aqui nesse versículo que nós lemos aí. Por esta causa eu me ponho de joelho, e com certeza Deus vai fazer acontecer na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe. Quero aqui agradecer esta rica e grande oportunidade. Quero convidar o pastor Jean para estar fazendo aqui os avisos, dando os avisos, e as partes finais aqui do culto.